Boa tarde, doutor Fernando, tudo bom? Bem-vindo à nossa live. Falar um pouquinho hoje sobre o bem de família, tá? Lógico que a gente sabe que existem algumas variações entre a Constituição, o Código Civil. Então, inicialmente, cumprimentando ao colega, eu gostaria de que falasse um pouquinho sobre a visão da Constituição Federal e o que é o bem de família para a Constituição Federal. Maravilha. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Dr. Luciano pelo convite, né? Fico lisonjeado de ter essa oportunidade aí para que nós conversemos sobre. Bom, aqui de forma objetiva e bem clara, né? Na verdade, a Constituição tem uma definição brilhante que ela diz que o núcleo familiar é reconhecido como bem de família, e aí que vai se desenrolar na nossa concepção constitucional. Sendo o bem de família previsto, né, no artigo 6º, né, como um direito social pela moradia, e no artigo 5º, sendo qualificado no seu inciso, salvo engano, 11º, tá, são direitos fundamentais a moradia e a propriedade. Assim, a própria Constituição, e aqui, óbvio, não querendo exaurir o tema, mas de forma bem objetiva, ele constitui o bem de família aquele bem sendo o único do núcleo familiar. Ou seja, doutor Luciano, o que seria isso? Né? Doutor Fernando, o que é isso? É simplesmente a única casa onde a família tem para residir, morar e viver. Então, a Constituição Federal prevê, tá, por simples existência da propriedade, o bem de família, a qual a família convive, reside e constitui o núcleo familiar. Doutor Luciano, você entende que há outra definição de qualquer forma ou gênero na nossa legislação? Vamos lá. O Código Civil, ele acaba também trazendo a definição, né? Artigo 1711 e seguintes, até 1723, salvo engano. E ali ele fala na forma da Constituição, do bem de família, bens móveis, como pode ser feitos os bens móveis, né? Por exemplo, se o momento, né? Quando eu observo o momento, o percentual do patrimônio a que eu posso dar uma destinação como bem de família. Então, por exemplo, assim, digamos que eu tenha um patrimônio de 1 milhão, tá? E aí, então, eu vou separar 1/3 desse patrimônio e vou destinar como bem de família. Eu posso ter, por exemplo, nesses 300 mil, 2 casas? Pode haver 2 casas e ali você reservar, averbar em matrícula. Isso é importante, viu, doutor? A gente pensa muito assim, já está protegido automaticamente, né? Na verdade, não. Você tem que levar registro, tá? Aquele bem como sendo um bem de família, para que ele tenha essa proteção, tá? Mas qual o tipo de proteção? Bom, a lei fala ali em impenhorabilidade, né? Então, lógico, existem exceções, tá? É muito pontual isso, mas importante dizer que o bem de família ele não é impenhorável de forma absoluta, tá? Existem exceções que devem ser consultadas ali. Não vamos aqui também exaurir, porque, lógico, né? Não é o nosso intuito. Nosso intuito é o quê? É trazer para o nosso público a informação, né, de como que deve ser feita, a possibilidade e a forma de extinção, tá? Então, só para a gente ser bem breve nesse quesito, por exemplo, o casal deixou em bem de família, tá? Aí um vem a falecer, ok? O cônjuge remanescente fica com aquele bem, tá? E os sucessores ali vão abrir o inventário e coisa e tal. Beleza, ótimo. Mas extinguiu-se o bem de família? Não extinguiu o bem de família, tá? Aí esse cônjuge sobreveniente, ele vem a faltar, tá? Então ele vem a faltar, extinguir o bem de família? Ainda não. Precisa ser observado o seguinte, se há filhos menores na relação, decorrente dessa relação, ou alguma questão de curadoria, ou tutela, enfim, tá? Curatela, né, ou tutela. Havendo, né, ela não extingue ainda o bem de família, tá? Então, atingindo a maioridade, não havendo nenhuma situação dessa de curatela ou tutela, a gente vai ter aí, sim,
Só depois disso, a questão da extinção do bem de família, tá? Ah, mas como que ficaria, por exemplo, a questão? Eu fiz a verbação com um bem de família e no meio do caminho eu quero tirar aquele bem, né? Eu não quero mais, eu quero me dispor daquele bem de alguma forma, tá? Você pode fazer uma subrrogação, caso você tenha outros bens, né? Então, digamos que eu tenho um patrimônio com 5 casas e 2 estão destinados como bem de família, igual ao nosso exemplo, tá? E eu tenho ali 3 que estão livres e desimpedidos, tá? Então, eu faço ali a modificação. Mas como que tem que ser essa modificação? Pode ser ir lá no cartório, faz lá um procedimento administrativo? Infelizmente, não, viu, senhor Fernando? Tem que ser pela esfera judicial, tá? Vai ter que ser, contrata-se um advogado ou vai na defensoria pública. Acho difícil quem tem aí um patrimônio como esse de 5 imóveis conseguir a gratuidade da defensoria pública, mas, né, lógico, né? Às vezes a pessoa Casos e acasos. é lógico, às vezes a pessoa está passando uma situação justamente de penúria, porque tem o patrimônio imobilizado, totalmente imobilizado, não tem R$ 1 para bancar um advogado, e que adianta ela ter bem e não ter o comer em casa, né? Então, sim, nesse caso a procuradoria vai estar avaliando caso a caso, não é uma situação, cada caso é um caso, como todo bom advogado fala, né? Mas, enfim, vai ser uma questão judicial, que aí vai ser ouvido, inclusive, o Ministério Público, enfim, não é uma coisa muito simples, tá? Onde vai haver a subrrogação. Então, eu tiro de um bem e jogo para outro que esteja livre e desimpedido, tá? Outra coisa é a questão de exclusão, né? Então, eu ingresso com a ação pedindo a exclusão daquele patrimônio como bem de família. Lógico, vai ter que ter um justo motivo, né? Vai ter que haver outras situações que vai ser apresentada nos autos do porquê que eu quero retirar aquela questão. Por exemplo, se a pessoa só tem um bem realmente, né? Lá no passado, ela com o companheiro entenderam por agravar isso como bem de família, justamente buscando ali uma garantia, uma empenhorabilidade, coisa e tal, mas chegando a determinado ponto, ela falou, olha, eu não preciso de um patrimônio deste para dar continuidade. Eu posso ter, por exemplo, o patrimônio, uma casa, por exemplo, de 1 milhão, eu posso comprar 4 casinhas de 200 mil, sim, 250 mil, e ter um aluguel, até para compor a minha renda. Só que aquele patrimônio de 1 milhão, ele está agravado, né? Eu não posso dispor livremente dele por conta dessa questão. Então, lógico, ingressa-se com essa medida em juízo, pedindo a exclusão, né? E aí o juiz vai apreciar, vai analisar o caso em concreto e vai autorizar a baixa dessa verbação em matrícula. Aí a pessoa, sim, poderá dispor do bem como, de forma livre, vamos dizer assim, tá? Bom, doutor Fernando, basicamente, vamos falar assim, basicamente é isso, né? Agora, uma dúvida que me surge assim, que talvez não seja nessa live ou numa próxima, a pessoa de idade, se ela pode vender o patrimônio dela livremente. Doutor, tem alguma visão sobre isso? Já estudou algum caso parecido? Por exemplo, eu tenho 80 anos e quero vender um patrimônio. Eu posso fazer isso? O que doutor... Até uma pergunta interessante, né, do doutor. Na verdade, a limitação de idade, tá? Ela não é um impeditivo para transação imobiliária, tá? Então, eu tenho um avô que tem um imóvel que até ele gravado, tá? Então, assim, óbvio que é casos e acasos, né? Vai se levar em consideração a sanidade, né? O discernimento e etc, etc. Mas a idade não é impeditivo para dispor de patrimônio. Acho que é uma observação interessante, né? Deixar essa pulguinha atrás da orelha, porque há também oportunistas. Então, dizer que alguém de idade está faltando com a sanidade mental por ser idoso, isso não é verdade, tá? Então, assim, a idade, volto a dizer, pela terceira vez para poder gravar, ela não é um impeditivo para a transação imobiliária, porque nós temos grandes investidores, nós temos mentes brilhantes que estão aí
né, já anciãs e numa idade que a gente diz que a flor da idade passou dos 80. Então, volto a dizer, se o doutor, por favor, discordar, né, não vejo problema, mas a idade, pela quarta vez, a idade não é impeditivo para transações imobiliárias. Perfeito. Não, isso é muito importante porque as pessoas às vezes confundem um pouquinho, né, com aquela questão do casamento, né? Do casamento que a pessoa, a partir ali de 70 anos, salvo engano, tá, doutor? Salvo melhor o juízo, né? A partir de 70 anos, ela é obrigada a casar obrigatoriamente com a separação de bens, né? Então, mas assim, uma coisa é casamento, né? Outra coisa é dispor de eventual patrimônio, né? E outra coisa é aquela pessoa que está realmente dispondo do patrimônio de forma deliberada, a título de até se prejudicar, né, financeiramente. Então, está vendendo por um preço muito abaixo do mercado, tal. São situações que a família ali, lógico, né, pode estar acompanhando e, como o doutor disse, acompanhar se está havendo uma venda sadia, né, porque havendo uma venda sadia não há impedimento nenhum, né? A pessoa tem 85 anos, quer vender, quer dispor de uma casinha, ela vai vender, efetivamente, né? Não tem quem da família, mas eu gostaria de ficar com isso com o meu patrimônio. Não morreu, não abriu a sucessão, é dela, ela faz o que ela quer com o patrimônio, né? Então, doutor, olha, nossa, muito boa a live de hoje, viu? Fico muito feliz em tê-lo aí no canal hoje. E vamos pensar aí no próximo tema para a nossa live e vamos em frente. Vamos em frente. Vou só agradecer mais uma vez ao doutor, fico à disposição e peço para que surgiram quaisquer temas e a gente volta a discutir. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Vamos em frente. Forte abraço.